A gente não sabe para todas as pessoas que a gente faz o bem, mas elas sabem. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes uma palavrinha, uma frase que você fala vai motivar aquela pessoa a mudar a vida dela. E eu falo sempre que palavras, elas convencem, mas exemplos arrastam. Se você mostra o que você fez e que deu certo com você, você passa a ter uma credibilidade enorme para chegar para aquela pessoa. Olha, eu sei que você é único, você é uma pessoa diferente de mim, mas se você seguir alguns passos desse que eu fiz, você vai ter um sucesso. Você vai conseguir melhorar a sua vida. Pode ser até que você não fique curado daquela doença, mas você vai ter uma qualidade de vida melhor. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que eu me pauto por isso. Eu vou voltar um pouquinho no passado para falar uma coisa que me motivou também a fazer isso. Claro que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica revoltado. É uma condição normal de ser humano. Você se revolta com aquilo e você faz uma pergunta. Por que eu, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Quando eu comecei a colocar as postagens no Instagram, eu descobri a resposta. Para que eu? Eu sou um elemento que pode ser um transformador de vidas. Então, eu quero usar a minha dor, que hoje já não é tão grande, graças à medicação, o tratamento que eu estou seguindo, e eu tenho chances de cura, então eu tenho que passar tudo isso que eu passei para as pessoas que estão passando, que estão começando, que receberam o diagnóstico, que estão desesperadas. Eu sempre falo isso, não se desespere, tenha fé. Aumente a sua fé. Se você aumentar a sua fé, você vai ter assim, uma energia. Eu falo sempre que a oração ela desliga a ansiedade e ela liga o milagre. Então, se você se fortalecer na oração, aquela história do crer para ver, ela vai acontecer. Eu não sei por que cargas isso acontece, mas acontece. Tá? Até esse estudo, parece que em Harvard fizeram um estudo em cima desse pensamento positivo que altera as células neurológicas e a do sistema imunológico. Por que é importante a gente ter uma alimentação saudável? Isso aí também foi as pesquisas do curioso aqui, né? Porque eu descobri que a gente tem que tratar muito bem o nosso intestino. Nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro, porque a maioria das nossas células imunológicas estão lá. E a gente trata muito mal ele quando está comendo errado. E aí o que acontece? O nosso corpo ele fica tão assoberbado para cuidar das enfermidades que nós estamos causando que ele não tem forças para cuidar de uma causa externa que aconteça. Então, eu sempre falo, olha, eu quero ter inflamação zero. Claro que é difícil você chegar nisso, mas sim, eu quero percorrer isso, quero tentar chegar próximo, porque aí eu estou deixando as minhas células imunológicas fortalecidas para cuidar do tumorzinho lá. Porque, me corrija, o câncer acontece quando eu tenho o oncogênio muito acelerado e as células imunológicas muito freadas. Aí o tumorzinho tem tudo para prosperar. É uma visão simples. Simplista. É uma visão de engenheiro, né? Mas é algo nesse sentido. Porque, assim, eu costumo falar o seguinte para os pacientes. O câncer, ele normalmente está escrito no livro assim, como uma proliferação incontrolada, né, não controlada de células. Só que só proliferar por proliferar, só se reproduzir, produzir mais células, por si só, não significa ser um tumor maligno. Um lipoma, por exemplo, que é aquele carocinho de gordura que a gente tem, às vezes no braço, né, na barriga, enfim. O lipoma, ele é uma hiperproliferação de células gordurosas, sim, mas o lipoma não invade tecidos, o lipoma ele não dá metástase. Então, assim, o que caracteriza a malignidade é o tumor que invade e consegue, além de invadir órgãos vizinhos, ele consegue se espalhar. Isso é o ser maligno. Sim. O ser maligno é poder causar morte. Um tumor benigno dificilmente vai causar morte. Ele pode até ter um potencial, dependendo da localização dele, do tanto que ele cresceu, sim, de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o tumor maligno, se você não tratar, ele vai evoluir, quase 100% dos casos vai evoluir para a morte. A não ser que o cara morra de outra coisa durante a evolução do tumor. É verdade. Entendeu? Foi atropelado, morreu de atropelamento. Se deixar o tumor crescer sem fazer nada, o tumor vai matar. Então, não é uma simples mutação que fez o tumor proliferar, não. O que se vê normalmente é que você precisa ter pelo menos umas 5 ou 6 mutações
para que aquele tumor adquira características de malignidade. Sim, sim. Ou seja, ele consegue se evadir do sistema imune, ele consegue crescer sem controle, ele consegue não reconhecer os tecidos da própria pessoa como dele, então ele precisa invadir e dominar aquele território, entendeu? Então é uma doença da tua célula contra o teu corpo. Sim. Entendeu? Então é um mecanismo um pouco mais complexo, mas assim, isso que você falou faz todo sentido, tá? Você tem um próton cogene, né, no caso, que tem um gene que pode desenvolver um câncer, e o sistema imune, que é um dos freios que o nosso corpo tem para uma célula que desenvolve uma mutação. Uhum. Então, se você tem um sistema imune fraco, eu já até falei isso em alguns vídeos, eu tenho um canal no YouTube que eu falo isso, você, quando, por exemplo, pega uma pessoa que é imunossuprimida cronicamente, paciente, por exemplo, que tem doença reumatológica, que toma medicação para isso, ou pacientes que transplantaram, né, que tomam imunossupressores, pacientes soropositivos para HIV, né? Então, pacientes imunodeprimidos têm chance de desenvolver câncer mais de um tipo do que os outros ao longo da sua vida, Perfeito. porque é uma pessoa imunocomprometida.